Prezados, sejam bem-vindos à aula 5 de modelagem matemática, dentro das técnicas de modelagem, estudando hoje o ajuste linear aplicado a modelos não lineares, mais especificamente, como encontrar um modelo de ajuste exponencial usando como ferramenta um ajuste linear. Vamos à aula. Nós sabemos que nem sempre o ajuste linear será o mais adequado para estudar o comportamento de um conjunto de pontos, é claro. Por isso é importante nós termos um arsenal de várias possibilidades de outros tipos de funções de ajuste, diferentes do ajuste linear. Para essas outras funções, o ajuste linear vai ser utilizado fazendo-se uma mudança adequada de variável, não como função principal, não como ajuste principal, mas como auxiliar no processo de obtenção dos parâmetros desses modelos que não serão lineares. Como já comentado, na aula de hoje o objetivo será estudar dentro desses modelos lineares o modelo exponencial. Vamos então ao ajuste linear para encontrarmos o modelo exponencial. Vamos considerar a curva do ajuste exponencial com esse formato, ou seja, y igual a b vezes a exponencial de ax, sendo x a variável independente, y a variável dependente e a e b constantes que devem ser determinadas através dos dados que forem estudados. E b tem que ser maior do que zero. A mudança de variável que nós vamos fazer é a seguinte: z igual a ln de y. Percebam então que lá no y foi aplicado o ln. Se o ln foi aplicado no y e o y é b vezes e elevado a x, então nós temos ln de b e elevado a x. Lembrando que o ln é um logaritmo, então vale que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Ln de b é uma constante, então vou chamar aqui de beta, e o ln e a exponencial são funções inversas, então vai sobrar apenas ax. Portanto, o z tem o formato ax mais beta, sendo beta o ln de b, e o a, que apareceu aqui no coeficiente multiplicando x, é exatamente o a aqui da função exponencial. Então, esse coeficiente já fica automaticamente determinado, fica faltando encontrar o valor de b. Mas como o ln de b é igual a beta, para encontrarmos o b, basta aplicarmos a exponencial em ambos os lados dessa igualdade, obtendo a equação asterisco, que garante para a gente que o valor de b vai ser a exponencial do valor de beta que for encontrado nesse ajuste linear. Percebam que essa é uma equação de reta, sendo x a variável independente e z a variável dependente. Então, o que nós precisamos para encontrar os parâmetros a e b do modelo exponencial é efetuarmos esse ajuste linear para que tipos de pontos? Os pontos do tipo x, z, sendo o z o ln de y. Então, através desse ajuste linear, nós conseguimos encontrar os parâmetros a e b do ajuste exponencial e, portanto, a exponencial, que vai modelar um conjunto de dados, fica determinada. Percebam ainda que essa exponencial vai ser crescente se o valor de a for positivo e vai ser decrescente se o valor de a for negativo. Para ilustrar, nós vamos determinar um ajuste exponencial para esse conjunto de dados, que é relativo ao rendimento de uma aplicação feita na poupança, onde nós temos, de acordo com o mês de aplicação, o capital obtido com os rendimentos. Esse é o gráfico de dispersão desses pontos. Vamos verificar agora como, através desses dados, determinar o modelo exponencial de ajuste. Como nós já vimos, o objetivo vai ser, então, determinar os parâmetros a e b da exponencial, e para isso nós vamos efetuar um ajuste linear do tipo z igual a x mais beta, sendo z igual ao ln dos valores de y. Isso significa que nós devemos encontrar um ajuste linear para os pontos do tipo x, ln de y. Nós vamos verificar agora como utilizar o Excel para encontrar esse ajuste. Aqui no Excel, percebam que eu já digitei os valores da tabela. Vamos lembrar o que nós precisamos encontrar. O ajuste linear para pontos do tipo x, ln de y. Aqui nós temos a coluna para y, então precisamos de uma coluna para ln de y.
Então, nessa coluna, só para deixar claro, nós vamos digitar os valores de ln de y. Então, vamos lá. Como fazer isso de maneira prática? O Excel tem a função ln já interna. Então, a gente vai na célula que nos interessa calcular o ln, igual, digitamos ln. ln, abre parênteses, dentro do parênteses vamos selecionar a célula que contém o valor que nós queremos calcular, o ln. Nesse caso, é esse valor de y. Então, eu seleciono essa célula, ele já busca o endereço dela para cá, fecho o parênteses, Enter, calculou o ln. Posso continuar esse processo, então na outra célula, ln, igual, né? ln, abro parênteses, seleciono o elemento, fecho parênteses, Enter, calculou também. Posso seguir esse processo ou escolher a célula que já foi calculado o ln a partir da fórmula que nós digitamos, selecionamos aqui a quina da célula e arrastamos até a última célula que nos interessa calcular. Soltamos, já calculou todos os valores. Vou aproveitar que aqui foi usado duas casas depois da vírgula e vou deixar todos os ln's calculados também com duas casas depois da vírgula. Então, tá aí. São esses os valores dos ln's dos valores de y. Agora nós queremos encontrar a regressão linear para esses valores, x, ln de y. Vejam que as duas colunas estão separadas, então não basta selecionar tudo assim, né? Então, nós selecionamos a primeira coluna. Agora, para selecionarmos junto dela a terceira coluna, nesse caso, né, nós seguramos a tecla Ctrl e, com ela pressionada, selecionamos o primeiro elemento da outra coluna e arrastamos até o último elemento. Solto tanto o Ctrl quanto o botão do mouse e as duas colunas estão selecionadas. E agora o processo é o mesmo de anteriormente. Quem tiver dúvida nesse processo de encontrar a regressão, vou deixar aqui um link, um card, para vocês terem acesso a um vídeo mais detalhado. Vamos em Inserir, Gráficos, Dispersão. Pronto, o gráfico de dispersão para os pontos x, ln de y está aqui. Queremos encontrar a reta. Selecionamos os pontos com o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência, já vai aparecer com a opção de linear selecionada. Vemos aqui em exibir equação no gráfico. A equação foi dada. Vou destacar ela aqui. Preenchimento sólido. Vou escolher uma cor mais tranquila. E vou aumentar também a fonte para ficar mais fácil de visualizar. Ok? Então esse é o ajuste linear com a sua equação para os pontos do tipo x, ln de y. Vou só colocar agora os títulos do gráfico e dos eixos e também colocar uma linha cheia aqui para a reta e voltar para a apresentação, ok? Voltando para a apresentação, pessoal, qual foi o resultado que nós encontramos? Esse, o ajuste linear para pontos x, ln de y, nos deu essa equação da reta de ajuste, z igual a 0,0114x mais 6,9059. Vamos comparar o ajuste linear genérico com o ajuste linear que nós obtivemos. Daqui sai que o elemento que multiplica o x, né, o coeficiente que multiplica o x, é o a. Então sabemos que o a é 0,0114 e nós sabemos lá da equação asterisco que o ln de b é igual ao beta e que, portanto, o b vai ser a exponencial do valor de beta. O valor de beta é 6,9059. Então, o b é a exponencial desse valor, que é aproximadamente 998,15. A exponencial que nós estamos procurando tem esse formato, b exponencial de a vezes x. Tanto a quanto b já foram determinados, a e b. Substituindo esses valores na equação do modelo exponencial, encontramos essa equação para o modelo exponencial que ajusta esse conjunto de pontos. Portanto, nós encontramos os parâmetros da exponencial utilizando um ajuste linear, né? E percebam que os valores de x têm que ser maiores ou iguais a zero, porque x representa o número de meses. A forma e a equação que nós encontramos aparecem aqui.
essa linha representa a exponencial que tem essa equação e percebam que visualmente aparenta-se um bom ajuste. Mas como que a gente pode verificar se de fato esse ajuste é bom? Não é porque visualmente parece ser bom que na prática é bom. Como fazer então para analisar? Uma forma é verificando os erros de projeção. Então, qual que é o valor que o modelo projeta, qual que é o valor que o modelo prevê, e comparar esses valores com os valores reais que nós já conhecemos. Para ficar melhor ainda, nós podemos encontrar o quanto que esse erro representa percentualmente em relação aos dados reais. Então, por exemplo, o modelo encontrado deu uma determinada previsão. O valor que a gente já sabe que é o real tem um outro valor. Essa diferença representa qual percentual em relação ao valor conhecido. Uma outra forma de verificar também é, encontrando o erro percentual para os valores utilizados, para os valores calculados, qual que é o erro percentual médio? Então, se eu somar todos os erros e dividir pela quantidade de erros, qual foi o valor percentual obtido? Então, essa é uma outra forma de verificar. Nós vamos fazer tudo isso usando, mais uma vez, o Excel. Vamos lá. Pessoal, então aqui no Excel, deletei o gráfico, deletei a coluna do LN, porque nós não vamos mais precisar delas. E aproveitei para colocar uma colinha aqui da equação do modelo exponencial que nós encontramos. Nós vamos agora verificar os erros que o modelo que nós encontramos tem em relação aos valores reais, os valores que nós já conhecemos que foram dados. Então percebam o seguinte, vou utilizar uma coluna aqui, vou dar um espaço, para determinar quais foram os valores, ou quais são os valores que esse modelo nos dá para valores de y. Então aqui nós vamos colocar os valores dados pelo modelo exponencial. Ok. Como fazer isso? Essa é a equação. Percebam que ela depende apenas de x. E x são os valores de quem? Dos meses. Então aqui nessa célula nós vamos colocar igual 998,15 vezes a exponencial. Então a função exponencial do Excel já aparece. Aí, entre parênteses, nós vamos colocar o seu expoente, que é 0,0114 vezes o valor de x. E qual que é o valor de x que deve estar aqui nessa célula? É o 0. Então, vou selecionar esse valor, fecho parênteses, Enter. Calculou. Percebam que o modelo exponencial nos dá o valor estimado para o capital de R$ 998,15, enquanto o valor real é de R$ 1.000. Então, tem uma pequena diferença. A gente pode seguir digitando a fórmula aqui ou fazer aquele processo. Já digitei uma vez a fórmula, vou na quina da célula, seguro e arrasto até a última célula que nos interessa. Solto e ela calcula todo o resto para a gente. Vou colocar todos com 2 casas decimais. Isso. Tá aí. Encontramos todos os valores que o modelo prevê. Mas nós conhecemos os valores reais. Então, vamos comparar a diferença entre esses valores. Então, aqui nós vamos colocar a diferença em módulo. Por que em módulo? Porque, como nós vamos comparar em relação ao capital, não faz diferença se o valor está para mais ou para menos. E o módulo no Excel é calculado usando a função ABS, de valor absoluto. Então, valor absoluto de quem? Da diferença entre o valor real menos o valor dado pela exponencial. Enter, pronto. A diferença de R$ 1,85. Posso refazer esses cálculos em cada uma das células ou simplesmente segurar aqui na quina, onde nós já digitamos a equação, e arrastar até a última. Vai me dar todas as diferenças. Também vou colocar com 2 casas. Então, conhecemos o valor da diferença para cada ponto observado. Valores pequenos, né? Vamos descobrir agora o quanto que essa diferença representa percentualmente para cada valor, em relação ao valor real. Uma forma de fazer isso, percebam, quero saber quanto que 1,85 representa percentualmente em R$ 1.000. Como nós temos que proceder? Igual o valor de 1,85 dividido pelo valor que eu quero comparar, nesse caso, R$ 1.000. Aperto Enter.
Perceba que ele me deu um valor decimal, mas eu quero o valor no formato percentual. Eu posso, lá na célula, selecioná-la e mandar aqui na fórmula multiplicar esse valor por 100, ou simplesmente vir aqui no Excel, ele tem a função estilo de porcentagem. Quando eu clicar aqui, ele vai transformar esse valor no seu representante de forma percentual. Selecionei, deu 0%. A gente sabe que não é 0%, é porque aqui ele está programado para deixar com 0 casas decimais. Então nós vamos mandar aumentar as casas decimais aqui, ó, aumentar casas decimais. Vamos colocar 2 também, então 0,19% de diferença. A mesma regrinha eu vou usar. Vou fazer mais uma aqui, então igual, quero saber quanto que 11 centavos representa percentualmente de 1.009,70. Então, seleciono essa célula 11 e divido por esse valor. Aperto Enter, me deu um valor decimal, vou transformar em percentagem. Seleciono 0, porque está programado para 0 casa decimal. Mando aumentar 2, 0,01%. Diferença mínima, né? Então aqui, posso prosseguir dessa forma ou seleciono a quina da célula, arrasto até a última e solto. Pronto. Encontrou todas as diferenças percentuais, bem pequenas, né? Todas abaixo de 0,4%. E aqui, nesse espaço, eu vou reservar para colocar o erro percentual médio, que vai ser o quê? A soma dos erros dividida pela quantidade de erros. Então aqui, igual, soma, abro parênteses, mando somar todos esses valores. Então, seguro no primeiro, arrasto até o último, solto, fecho parênteses, e vou dividir essa soma pela quantidade de valores. Eu tenho valores aqui do mês 0 até o mês 11, então são 12 valores. Peço para dividir, pronto. Encontrou uma diferença percentual média de apenas 0,17%. Voltando para a apresentação, pessoal, nós utilizamos o Excel para encontrar as diferenças percentuais e o erro médio percentual. Dentre outros resultados, nós conseguimos extrair também o seguinte: o maior erro foi de 0,37% para a previsão do modelo lá no mês 9. O menor erro foi de apenas 0,01% para a previsão do modelo lá no primeiro mês. E o erro percentual médio foi de apenas 0,17%. Erros bem pequenos, né? Todos abaixo de 0,4%. Então nós podemos tirar como conclusão que esse modelo exponencial indica de fato uma tendência de comportamento que apresenta erros percentuais muito baixos em relação aos capitais reais, todos erros abaixo de 0,4%. Consequentemente, o percentual médio de erro também vai ser baixo, e foi de 0,17%. E, portanto, esse modelo exponencial é confiável para efetuar previsões que exigem precisão na determinação do capital que foi aplicado na poupança. Mas aí eu tenho alguns questionamentos para fazer com vocês. O primeiro deles é: vocês percebem que o comportamento exponencial não fica tão claro quando nós olhamos para o gráfico de dispersão? Olhando meramente para o gráfico de dispersão, nós não enxergamos com clareza que aqui tem uma exponencial que ajusta bem esses dados. Concordam? Concordam também que visualmente é mais intuitivo aceitar que esse comportamento dos pontos é linear? Então, qual dos dois modelos, o exponencial ou o linear, vai se ajustar melhor? Nós encontramos para o exponencial um erro médio de apenas 0,17%. Se nós encontrássemos o modelo linear, o erro obtido vai ser de apenas 0,21%, e esse seria o modelo linear. A diferença entre eles é muito pequena, praticamente desconsiderável. Mas será que isso se mantém a longo prazo? Bom, nós sabemos que para aplicações financeiras deste tipo, como na poupança, o rendimento acontece em formato exponencial mesmo, né? Então a gente sabe que o exponencial é o melhor ajuste. Mas será que o linear também, a longo prazo, não ficaria tão bom quanto o exponencial ou muito próximo dele? Vamos verificar. A previsão do modelo exponencial lá para o mês 80, pensando em longo prazo, é de 2.484,69. Sabemos que esse valor é o que mais se aproxima do valor real, porque nós sabemos que esse montante cresce no formato exponencial.
Mas será que o linear não vai também se aproximar desse valor, assim como para valores de meses menores se aproximou? A resposta é que não. O modelo linear para o mês 80 dá um valor de R$ 1.966,28, uma diferença de mais de R$ 500. E esses R$ 500 de diferença representam 26% a mais do que o valor aqui previsto pelo modelo linear. Percebe? Fica como tarefa para vocês brincarem um pouco, encontrarem esse ajuste linear para os meses e capital e verificarem se as informações que eu coloquei no slide anterior de fato estão corretas. Então, será que o ajuste linear realmente é esse? Tentem verificar. Será que a diferença média para os erros do ajuste linear realmente vai ser de 0,21%? E será que a previsão do modelo linear de fato é 1966,28? Deixo essa tarefa para vocês, ok? Finalizamos por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês para a próxima aula do canal.